a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Que bênção, né? Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos felizes, né? Muito felizes, porque até aqui o Senhor nos ajudou de coração, né? Logo pela manhã tivemos aquela bela confraternização com nossos irmãos, logo pela manhã. Depois tivemos um culto abençoador também. E agora, até esse momento também, né? A gente costuma dizer que é impossível continuarmos como nós chegamos até esse momento, porque há poder em tudo que foi feito aqui, porque esse poder vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui convidado para falar sobre o Natal e me trouxe, né, à mente o que eu vivia nessa época, como eu vivia essa época de Natal na minha juventude. Passou um filme, então eu falei, vou falar, vou ver o que eu tenho aprendido com o Natal desde a minha juventude, até o dia em que eu encontrei Jesus. O que acontecia comigo? Toda essa época de Natal para mim era uma tristeza muito grande. Eu gostava muito do Ano Novo. Por que eu gostava muito do Ano Novo? Porque tinha muita bebida, muita festa, né? A rapaziada saía pelas ruas lá de Campos do Goitacazes, no interior, e o Natal para mim era muito triste. Eu não gostava do Natal, eu não entendia o Natal, eu não tinha encontrado ainda o verdadeiro sentido do Natal. Eu não sabia, para mim era botar uma roupa mais, né, arrumadinha, ir ali para a sala, ficar esperando a hora de dar meia-noite, trocar os presentes e pronto, e ia dormir. Então era um tédio. Eu falei assim, mas não é isso que é o Natal. Eu tenho aprendido dia após dia, irmãos, o que é o Natal. Espero que os irmãos também, a partir desse momento, claro que os irmãos também têm aprendido, tenho certeza absoluta, mas como eu coloquei, o que eu tenho aprendido. E espero que a partir do que eu vou falar, do que eu tenho aprendido ao longo desses alguns anos, não vou falar quantos, mas alguns anos, desde os meus 17 anos para cá, eu tenho aprendido que o Natal não é só isso. Os irmãos sabem muito bem, na parte, né, que nós vamos conversar, nós vamos ter três momentos diferentes, né, porque o texto que nós escolhemos está lá em Mateus 2, do 1 ao 12. Foi um nascimento diferente, né, irmãos? Porque vai passar um segundo, nasceram 3 bebês. Estamos juntos? Mas 3 bebês nasceram agora. De forma que no final de um dia, nasceram, fiz a conta aqui, eu fui pesquisar. A conta que o rapaz fez no Google não estava certa, tá, irmãos? Eu fui fazer a minha conta. O contador precisa saber fazer pelo menos conta, né? Não era 211 mil. Os irmãos depois podem fazer. A cada segundo nascem 3 bebês. Então, cada minuto, 60 segundos, fomos fazendo aquela conta, dá 259. 260, vamos arredondar. Também o contador, às vezes, tem que arredondar as continhas para fechar o balancete. Não, é brincadeira, irmão, não faz isso, não. Não temos que fechar, tem que fechar ali, ó. A gente fala assim, boca de bode, que é aquela certinha assim. Então, a cada bebê, só que no Natal nasceu uma criança muito especial. Naquele dia que não está certo, quando o pastor me convidou, a Ana Cláudia me convidou, eu falei, vou falar sobre Natal depois que o pastor Hélio pregou. Olha a responsabilidade. O pastor deu uma aula, né? E a pastora Ana Cláudia hoje de manhã, e deu uma aula sobre a Bíblia. Eu falei, o Senhor é comigo, vamos lá, vamos juntos. Então, irmãos, está lá em Mateus 2, 1 ao 12. É interessante porque nós entramos aqui, vemos a igreja toda ornamentada, já estamos começando a preparar, lá em casa a árvore já está arrumadinha, a nossa igreja já está arrumadinha também, com certeza na casa de vários irmãos, na Líder Magazine também já é Natal, né? Já é Natal, e nós mudamos aqui, na PIB Freguesia já é Natal, na PIB Freguesia também. Só que o sentido do Natal para mim, eu tenho um compromisso, irmãos, eu queria afirmar isso com os irmãos com todo amor e carinho. Não nos julguemos já satisfeito que nós entendemos
perfeitamente, Natal. Não, nós podemos estar prestes a entrarmos numa armadilha, sabe? Às vezes nós estamos caminhando, ou seja, alguém através da sua família que não é cristão, um amigo do seu trabalho, lá no meu trabalho já estão, no meu setor já estão programando algumas coisas, eu estou ouvindo, eu já estou saindo de banda, sabe? Eu sei que aquilo ali é para me levar para um lugar que eu estava quando eu tinha 18 anos. E eu não quero voltar para aquele caminho. Nós vamos ver aqui que tem um caminho aqui que os sábios tiveram que mudar, que eles vão encontrar Herodes. Eu não quero encontrar Herodes mais. Eu já tive muito relacionamento com Herodes. Ele é cruel, ele é ciumento, ele é maldoso. E quando os anjos receberam a mensagem, quando os sábios receberam a mensagem, falou o seguinte: olha, não volta por esse caminho. Se você voltar por ele, você vai encontrar Herodes. Então nós estamos às vezes prestes a encontrar Herodes de novo. Nós que já saímos de um caminho, encontramos Jesus, e agora vem sempre aquela musiquinha tentando nos tirar. Então a palavra do Senhor nos diz o seguinte, eu estou na NVT, tá? Estamos juntos aí, é NVT essa versão que está ali? Vamos ver aqui. Por favor, bota a NVT para mim, filhinha, que eu fiz porque a gente vai procurando as versões, né? Aí tem sempre aquela versão da Bíblia que te fala melhor, né? Ela abre mais, ela te dá mais detalhes. A NVT, coincidentemente, é a versão que o pastor Elton deu para nós esse ano. Não sei se ele vai manter ano que vem, mas essa está muito legal. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: eles quem? Os sábios. Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que será o pastor do meu povo de Israel. Essa passagem se encontra lá em Miqueias, tá? Depois o irmão pode conferir. Então o profeta, há tantos anos atrás, já estava dizendo isso. Então Herodes, aí nós estamos no verso 7. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Olha que o cara de pau de Herodes falou. Ele é cara de pau e falou o seguinte: olha, vão a Belém e procurem um menino com atenção. Ou seja, sejam bem vigilantes, né? Encontrar o menino. Quando o encontrarem, voltem, digam-me, para que eu vá e adore, também o adore. E aí vamos seguindo. Então Herodes estava tramando um plano. Ele falou: vocês vão lá, procure bem procurado onde está esse menino, e me digam, porque eu também vou lá adorar. Ele queria matar Jesus. Como é que ele vai adorar? Caminhos tortos, armadilha pura. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram o caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Aí, vamos prestar atenção, queridos, junto comigo no verso 12. Quando chegou a hora de partir, retornaram para a sua terra por um outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Nós vamos chegar nesse tópico aqui, mas eu vou fazer um spoiler, né? A gente fala um pouco antecipado. Esse caminho que eles iam voltar, eles iam dar de cara de novo com Herodes. Então o anjo do Senhor, toda vez que nós escutamos anjo falando na Bíblia, é Deus falando.
Na Bíblia é o Deus falando, Deus nos alertando, olha, preste atenção, vocês já vieram de um caminho, não volte por ele, vocês não tinham encontrado Jesus, vocês não conheciam Jesus, agora vocês conhecem Jesus, não voltem para o caminho que vocês estavam, vocês vão dar de cara com Herodes. E o que vocês vão encontrar em Herodes? Sabe, o cinismo, a mentira, porque era isso que representava Herodes na época. E nós estamos, às vezes, irmãos, a gente não pode, porque nós temos o hábito, como nós colocamos no início, à medida que o tempo passa, à medida que nós frequentamos a igreja, à medida que nós frequentamos a EBD, à medida que nós frequentamos os PGMs, os estudos de quarta-feira, maravilhoso. Nós podemos achar que nós já sabemos tudo e não. E às vezes as pessoas não vêm para o culto porque se acham que já sabem tudo, porque tem 30, 40 anos e não sabemos. Estamos aqui em frequente aprendizado, porque a qualquer momento, qualquer vacilo, nós vamos dar de cara com Herodes. Não tem jeito. A palavra diz o seguinte: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque se não fosse assim, não tinha essa palavra, porque nós estaríamos sempre sem problema de cair. Se está escrito, porque nós podemos cair. Então, esses pontos nós vamos conversar, porque, e uma coisa interessante, Ana, e demais, quando eu fui estudar, como que esse menino veio, por que esse menino veio, como ele veio, em que época ele veio na plenitude, estava tudo pronto, Deus preparou a hora certa dele vir. A Pax Romana, que foi um momento ótimo que Roma viveu, momento de crescimento, as estradas alargadas, para que eles pudessem, o evangelho pudesse chegar, estava tudo perfeito para Deus. Deus veio na hora, Deus mandou o filho dele na hora certa, não adiantou e nem atrasou, veio tudo certinho, uma única língua, a grega, para que pudesse se comunicar, né? Preparou o judeu para uma grande revelação, e a forma que Deus encontrou de entregar o seu filho para que ele se comunicasse mais de perto conosco. Porque Deus parecia tão distante, é distante, às vezes nós pensamos, Deus está tão longe, não está não, irmãos. Ele veio, Ele está junto de nós, mora aqui dentro de nós. E às vezes parece que nós estamos orando, e às vezes, como foi para um momento de oração em que a Ana colocou, nossos filhos, nós não recebemos, porque Ana colocou, e entendi bem, não colocou, porque Deus não aceita isso, não faz parte dele. E aí as armadilhas, os nossos filhos podem estar indo, caminhando para o lado de Herodes, no lugar da mentira. Como é que ele vai falar assim, vem, me diga onde está o menino que eu vou lá adorar, eu que também quero adorar? Mentira! Quando te chamaram em alguns lugares, preste atenção para onde estou te chamando, para vocês irem, queridos jovens. Fui no casamento ontem de um abençoado, eu vi ele chegar aqui de bermudinha, Mateuzinho. Fiquei emocionado, cara, de ver o Mateus ontem casando, o Anauã, João Pedro. A gente quer isso, ver aquele momento, é para isso que Deus nos enviou seu filho. Para a gente não cair nas armadilhas de Herodes, é isso. E vamos continuar clamando, irmãos. Quarta-feira tem o Desperta Daniel, tá? Tem Desperta Débora, tem o Desperta Daniel. Começamos quarta-feira. 6 homens aqui, começamos o trabalho aqui. Falando das nossas particularidades, de finanças, dos nossos relacionamentos com nossos cônjuges. Abrimos aqui o nosso coração. Momento lindo, e vamos continuar, porque não há outra forma, irmãos, de combatermos essas armadilhas. Então o que eu tenho aprendido com o Natal é isso, eu não posso me descuidar dele, não posso me descuidar do verdadeiro sentido do Natal. Ana, hoje quando leu Lucas, eu gosto tanto dessa expressão, Ana, que você leu, Lucas 2,10, se eu conseguir ler até o final... Se eu não me emocionar, vocês completam, tá? Olha o que diz em Lucas 10, 2,10. Eu aprendi isso com um aluno da EBD, mas não deu tempo. Um aluno da EBD falou para mim assim, Jorge, quando você quiser tomar uma água, você pede para o pessoal ler, aí você bota água, mas a Bebela foi rapidinha. Uma abençoada aqui. O aluno falou assim, pede alguém ler e você, minha boca está sequinha já. Olha o que diz em Lucas 2,10. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Olha que notícia, irmãos. E o que nós estamos fazendo com essa notícia? É isso que a gente vai conversar hoje. Olha que, enquanto a gente está escutando notícias desesperadoras, rumores de guerra, irmãos. Nós não estamos mais, eu creio assim, né? Depois até conversar com o nosso pastor e conversar com a Ana,
Também porque, né, a gente tem pássaro novo, né, tem que escutar o outro cantar para você também aprender, não é assim que fala? Então, a gente está começando os pregadores, né, o curso de pregador, mas eu tenho para mim, meus irmãos, que essa questão que nós estamos vivendo, nós não estamos, nós não estamos nos princípios das dores, não. Nós estamos vivendo as dores. Cada dia que passa, você pensa que já ouviu tudo, mas não. Eu creio, tá, irmão? No princípio a Bíblia foi escrita, né, Ana, há muitos anos. Ali nós estávamos no princípio das dores. Agora, nós estamos vivendo as dores. Obrigado, meu querido Gessé. Que benção. Então, essa mensagem, essa notícia, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria. Olha lá quem está dizendo, grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E aí o que nós temos feito com essa boa notícia? Com as armadilhas que nós temos, né, pela nossa frente? Eu separei 3 momentos importantes para a gente estar falando a respeito do que eu tenho aprendido com o Natal. O primeiro tópico, né, que nós aprendemos, né, vemos conversando lá no nosso curso, diz o seguinte: o primeiro é vigiar. Eu tenho aprendido a vigiar para não deturpar o verdadeiro sentido do Natal. Vamos colocar aí para mim, por favor, o verso 7 e 8. Foi o spoiler que eu dei, um pouquinho antes. Está lá, ó. Não, 7 e 8. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Então ele disse: vão a Belém e procurem o menino com atenção. Disse ele: quando encontrarem, voltem e digam para que eu vá e o adore também. O que eu coloquei aqui como para nós refletirmos? Principalmente, para todos nós, mas principalmente os jovens. Onde nós temos buscado essa informação do Natal? Né, tem um grupo aí chamado Porta dos Fundos, né, que eles fazem tanto sarcasmo com Jesus, eles fazem tantas piadas de mau gosto. Talvez alguns jovens nossos tenham morrido de rir, tenham ficado felizes com aquele grupo tem falado. Talvez alguma série, tem séries boas no Netflix, mas tem séries também que estão deturpando o que significa a vinda, essa boa notícia que nós recebemos hoje na cidade de Davi. Queridos, essa notícia tem que ficar latejando no nosso coração, não só na época do Natal. Claro que hoje é mais importante, daqui a 15 dias, né? Nós vamos estar comemorando o Natal. Mas eu queria trazer isso para nós, para a gente não ficarmos, né, com essa dúvida de qual é o verdadeiro sentido. E como nós não temos dúvida, a partir do momento que eu não tenho dúvida, vigiar. Se eu não tenho dúvida, vigie. Porque a expressão fala, orai e vigiai. Às vezes eu posso estar orando muito, eu posso estar vindo para os cultos de oração, posso estar vindo aqui à frente no momento, mas não vigio, não vai adiantar. É importante? Sim, mas se eu não vigiar, vai acontecer porque eu não vigiei. E aí vem as informações, querido, que eu vou deturpar, e aí eu vou começar a entrar nas mesmas piadas de mau gosto da Porta dos Fundos. Eu vou achar legal o que o Porchat fala. Eu vou achar moderninho. E sabe o que acontece, queridos? E todos nós sabemos disso, somos crescidinhos, somos adultos. O que eu alimento é o que vai crescer. Eu tenho um monstrinho aqui, se eu não der comida para ele, ele vai morrer. Dê alimento para ele, para ver o que vai acontecer com o monstrinho que mora dentro de nós, que todos nós temos. Um gigante. Conforme eu tratar, ele vai viver, ele vai morrer. Ele sobrevive ou ele morre. E esses cuidados, irmão, a gente precisa ter. E eu tenho aprendido, eu falo com todo carinho para o nosso jovem, como eu falei do bermudinha curta ontem lá para o Mateus, né? Falar para o Topini daqui a uns dias. Essa galerinha boa, né? Que a gente viu, eu lembro bem, lá se vai alguns anos, eu estava recém... já tinha sido consagrada diácono. Eu lembro que a Estezinha não está aqui, nem a Ilda. A Estezinha veio me chamar e falou:
irmão Jorge, sobe, porque os adolescentes não estão deixando a Yoda falar. A Yoda não conseguia falar, e elas batendo na mesa. Os jovens, era Maurício, vou entregar todos eles. Maurício, tudo casadinho, já com filho. Maurício, o Lucas, tinha uma turminha que estava chegando, a Nauã, Artuzinho, Topininho, que já era a turma mais novinha, uma gazarra na sala. Eu bati na mesa assim, eu não sei por que eu fiz aquilo. Eles me olharam assim, botaram as butucas de olhos assim. Cara, voltei. Mas eu tenho um carinho muito grande. Por isso que quando eu estava preparando a mensagem, apesar de ser para todos aqui, o meu alvo são essas criaturas do Senhor, esses abençoados, que tem uma vida toda pela frente. Nós também, que estamos com o nosso cabelinho branco, se a gente der mole, a gente vacila. Mas é vocês aí ó, que estão ali atrás, ó, a Juju, aquela turma que está chegando, a Giovana, coisa linda lá, ó, do Senhor, a Mariana, essa turma que está lá em cima. E é isso, querido, porque nós vamos ter vários momentos que nós vamos estar achando muito legal o que essa turma está falando. Nós vamos, para que nós não sejamos excluídos, deletados, tem outro nome que dá aí, mas a gente vai querer, sabe, entrar nessa turma, achar e curtir e colocar embaixo umas coisas que não é aquilo que você sente, você só está fazendo aquilo para agradar alguém. Não faça isso, você não tem o direito de fazer isso para agradar as outras pessoas. A única pessoa que você tem que agradar em primeiro lugar é Jesus e depois seus pais. Foi dito ontem no casamento, isso. Eu estou com casamento até agora no meu coração. Falou assim: Isabela, o teu melhor amigo a partir de hoje é o Mateus. Mateus, a melhor amiga sua é a Isabela. Enquanto não casa, o melhor amigo são seus pais. Não é que eles vão deixar de ser seus pais, mas depois no casamento, né, quando eu estiver celebrando algum, eu vou passar isso também para essa turma que está chegando aí. Que é muito importante isso, ficar gravado, porque os Herodes estão todos espalhados por aí. Em cada esquina você vai encontrar um Herodes. Em cada divulgação, em cada programação na televisão, você vai escutar um Herodes lá querendo te pegar, fuja deles. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que essa turminha, não vou falar mais o nome dele que nem merece, essa turma que ficam com sarcasmo com Jesus, o Deus dele está morto e o nosso está vivo. O nosso vive para sempre. Então eles não ficam satisfeitos porque o deles, já partiram. E se eles não tomarem cuidado, se Deus não tiver misericórdia deles, quando eles morrerem, vão para onde estão os deuses que eles adoram. Então é isso, sabe? A gente precisa cuidar, ter esse cuidado com o que nós temos ouvido, o que nós temos visto, para que nós não venhamos deturpar. Herodes fez isso, ele convocou os sábios em segredo. E soube por eles, né, o momento da estrela ter aparecido. Vai a Belém e procura o menino com atenção. O que eu aprendo também nesse texto aqui? O inimigo, ele tem toda uma estratégia para te pegar. Olha como ele foi dando orientação para os sábios. Olha o detalhe, a minúcia que ele, vão a Belém, procurem o menino com atenção, quando encontrarem, voltem e digam-me. Então o inimigo não te dá uma mensagem de qualquer maneira, não. O inimigo, ele te dá detalhes para você cair exatamente da forma como ele quer. E aí nós começamos a deturpar o verdadeiro sentido do Natal. Querido, eu estava até questionando assim, mas Natal não é um momento de alegria, de festa, de rabanada? Isso, é tudo isso, sim, é tudo isso. Não percam isso de vista, não. Continuem com essa visão. Daqui uns dias vamos estar celebrando o nascimento de Jesus. O que nós vamos colocar aqui hoje é só para a gente fazer uma reflexão um pouco mais detalhada do que como nós temos vivido. E o que eu tenho vivido, eu quero passar para os irmãos. E o segundo ponto, eu fiz uma observação aqui também. Esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, principalmente para nós que estamos aqui com nossos filhos, tem filhos adolescentes, né, temos filhos aí na fase já, ou está chegando, porque hoje as crianças com 7, 8 anos já sabem manusear os computadores, os celulares. Queridos, não deixem de ver o que seus filhos estão acessando. Eu tenho uma preocupação. Hoje minha filha está mais nova, tem 23 anos. Ela sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Isso tudo foi passado para ela.
Tenho falado para a Soraya, a gente tem que conversar muito sobre isso. A asa dela, né? A asazinha dela é tão grande, não tem como a gente vai mais forçar ela a entrar na gaiola para botar, né? Tem coisas que ela tem que seguir o regulamento lá de casa, sim. Enquanto tiver, né, lá em casa, enquanto o Tiago não levá-la, o candidato, esse dia eu falei assim, candidato a genro, ele falou, por quê? Tem algumas provas para você seguir. Não é assim. Mas é isso, queridos, porque as crianças estão aí com 7, 8, 9, 10 anos, exatamente um momento muito difícil, muito complicado, que elas são muito influenciáveis nesse momento. Então, vigiem, tome conta dos seus meninos, das suas meninas, para que elas não caiam nessa armadilha, como Herodes estava preparando. Então, mas vamos passar para o segundo ponto. Está lá em Mateus 2, 9 a 11. Ah, está lá. O que eu aprendo? Que quem ama o Natal de Jesus... Não, volta só um pouquinho, filhinha. Volta só no tópico para mim, por favor. Volta no tópico. Isso. Eu aprendo que quem ama o Natal de Jesus não mede sacrifício para o adorar. Olha que interessante, está no verso 9 e 11. Pode colocar para mim, filhinha. Olha lá. Após a conversa... Vamos ver aqui que ali a televisão está dando uma descentralizada. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava, o 10. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros, presentearam com ouro, incenso e mirra. Queridos, os sacerdotes, os mestres, estavam a 9 quilômetros de Belém. Eles estavam a 9 quilômetros e sabiam, porque aqui está dizendo, pelas escrituras, eles sabiam onde Jesus estava. Aí eu fui fazer uma pesquisa de onde vieram os sábios. Um veio da Índia, outro veio da Pérsia, do Irã, outro veio ali da Arábia, ali daqueles... Aí eu fui fazer uma média da quilometragem. Eles andaram em média 1000 quilômetros para adorar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. O outro estava a 9 quilômetros, não foi. Somos adoradores? Sim, creio que todos nós somos. Agora, a armadilha nós temos à vontade. Sabe para quê? Quando o tempo fechar um pouquinho, que fizer um solzinho, a gente não vem. Não vou adorar não, eu estava... Né? A igreja, né, à noite tem sido assim, um momento da segurança, a gente crê nisso que vai passar, não é? Mas nós podíamos fazer melhor. Eu acho que nós poderíamos adorar melhor. Não é porque vir à igreja é sinal de adoração, mas aqui é a reunião dos santos. E sabe o que a Bíblia fala dos santos? São os separados. E nós somos separados, ou não? Podíamos estar adorando melhor? Sim. Às vezes eu me pego como mestre, aqueles mestres, porque Herodes foi se consultar com os sacerdotes, com quem conhecia a lei. Quem conhecia a palavra, conhecia muito e fazia pouco. A letra mata, o espírito vivifica. E nós precisamos fazer um balanço. Como bom contador, eu tenho que fazer débito e crédito. Como está maior? Eu estou do meu lado. Como meu lado, débito ou de crédito? Com o Senhor, não comigo, não com o pastor, nem com a pastora Ana Cláudia, com o presidente do corpo diaconal, não. É contigo e com Deus. E aí, nós às vezes não queremos andar 9 quilômetros para ver o nosso Salvador. Mas nós queremos andar às vezes 40, 50, 60, 70 e até para outro estado para ver o time de futebol. E a gente vai. Aí eu estou adorando no lugar errado, querido. Querido, com toda... Eu custei a falar assim, meu Deus, é essa a mensagem mesmo? Aí eu tinha uma outra pronta. Aí o pastor ele falou assim, não, eu mandei o escopo para ele lá, os tópicos. Ele falou, que Deus te abençoe, vai em frente.
Porque eu fiquei preocupado, né? Porque é uma época de festa, a gente precisa ser alertado. Quando eu coloquei, é uma coisa que primeiro ela tem que falar contigo. Se ela não, os novos pregadores, se ela não falar contigo, não traga. É preocupante para a gente, porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos onde ela está. E se a gente negligencia, a gente sente, a gente fica dolorido, porque a gente conhece. Se a gente não conhecesse, olha, escuta o Porchat, escuta Deus me livre lá, tudo qualquer coisa, Netflix, escuta, mas a gente conhece, a gente sabe o que é bom. A gente já provou do verdadeiro sentido. Eles se esforçaram muito, queridos. Eu imagino que eu fui pegar um mapa do caminho em que os sábios fizeram. Depois os irmãos têm a curiosidade de pesquisar. Foram terríveis, caminhos tristes, batalhas, para chegarem lá e adorar, entregar ouro, incenso e mirra. E aí a minha reflexão é isso. Jorge Corrêa, você tem feito o que deve ser feito? Você não está fazendo como deve ser feito, você ainda tem tempo de fazer. Ainda há espaço na tua agenda para isso. Ainda há espaço na sua prioridade. Qual tem sido a minha prioridade, já que eu sei onde está a minha prioridade? Então vem tudo para tirar da gente, vem do caminho, sabe? Os Herodes estão espalhados por aí. E aí entra o terceiro ponto que eu queria, por isso que eu pedi a atenção dos irmãos, porque esse aqui, de todos são importantes, muito, mas esse aqui eu fiquei lá, ali, ó, indo e voltando, no verso 12. Porque no 13, José também vai receber uma mensagem para ele ir para o Egito, para cumprir a palavra, que do Egito eu tirei o meu filho. Mas eu parei no 12, porque aqui no 12 a mensagem chegou para os sábios. Olha o que está no 3, ó. O que eu tenho aprendido? Que depois de encontrar Jesus, eu não volto aos caminhos, eu não volto pelos caminhos que eu vivia antes, na minha juventude. Eu costumo dizer que se eu não tivesse encontrado Jesus, talvez eu não tivesse a Larissa, não sei, e não estaria casado mais com Soraya. E aí a gente tem que refletir. Qual é o caminho que eu quero seguir? Eu quero continuar o caminho da luz? No verso 12 diz assim para nós, ó, Mateus 2,12. Quando chegou a hora de partir, então, na hora certa, o momento certo, retornaram para a sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. O Senhor teve misericórdia deles. Eles tinham cumprido a missão. Eles tinham ido, tinham adorado, venceram todas as dificuldades. Um detalhe muito importante, queridos. Quando a nossa mente está clareada, quando nós cumprimos a missão, quando nós fazemos aquilo que Deus mandou, você consegue enxergar melhor, você consegue ouvir melhor. Quando a nossa mente está muito tumultuada, cheia de informação, cheia de coisinha, cheia de mimimi, Deus fala comigo e fala contigo, nós não ouvimos. Aí vamos para os outros caminhos. Vamos. E ali, eu fiquei analisando assim, a situação, como é que é bom, né, o dever cumprido. Eu fiz o que foi mandado eu fazer. É muito longe, eu vou. Teve um lugar, eu não sei se foi Belchior, tem um deles lá, foi 4.000 e tantos quilômetros de distância para adorar. O outro estava 9 e não foi. Aí cumpriu aí, às vezes nós estamos passando para turbulência, porque eu ainda não cumpri a missão que Deus mandou eu cumprir, eu fazer. Eu não consigo chegar. Aí como eu não consigo chegar, não estou conseguindo ouvir direito o que tem que ouvir, o que acontece comigo? Eu volto para outro caminho, que eu não sei qual caminho que eu tenho que seguir mais. Eu estou meio embolado, eu estou meio perdido. E aqui os sábios, não, eles perceberam exatamente o sonho, o que o anjo falou para eles, eles escutaram com todas as letras, vírgulas.
Ponto e vírgula, exclamação, interrogação. Toda a mensagem foi ouvida com clareza. E a gente precisa, eu sei que daqui a uns dias, algumas horas, não sei, talvez vocês não vão lembrar mais do que eu estou falando. Né? Isso acontece, né? Tem um alimento que o que a gente almoçou antes de ontem, quarta-feira, você não vai lembrar. Naquele momento você está lembrando que a comida é maravilhosa. Mas eu só pedi isso, eu pedi principalmente para os jovens. Vocês conhecem o caminho verdadeiro. Vocês receberam essas instruções dos seus pais. Deus colocou no coração dos seus pais. Seus pais passaram. Vocês podem estar num caminho ainda que vocês estão ali, a mente de vocês ainda não está, a visão não está muito clara, mas não tem jeito, vocês vão voltar para o caminho correto. A semente foi plantada. Pais, não percam a esperança, teus filhos vão voltar. E aí eu fiz uma pergunta para mim. Tenho dado ouvidos? Porque eu posso estar com a mente limpa, eu posso estar entendendo perfeitamente o que Deus está falando, porque tem uma situação em que você não está escutando porque a tua mente está poluída. Sua mente está poluída, cheia de coisas que não deve. Aí você não vai escutar mesmo. Mas pode ter um momento que a tua mente está limpíssima. Você está ouvindo claramente o que Deus está falando, mas você decide não fazer. Eu decido não fazer. Apesar de ter entendido. E a gente precisa, sabe, no Natal é um momento de festa, de alegria, tudo isso é muito maravilhoso, muito significativo, até porque a notícia que nós recebemos foi excelente. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Mas a gente precisa, queridos, pôr isso em prática para a gente possa encontrar, uma vez que a gente encontrou verdadeiramente Jesus, a gente não vai voltar mais para os caminhos de antes. Isso não tem como. Em 2 Coríntios 5,17, eu quis... Porque quando você encontra Jesus, olha o que vai dizer em 2 Coríntios 5,17. Foi uma benção, Jessé. Só Deus vai poder te recompensar. Minha boca está sequinha. Olha o que está lá, ó. Logo, todo aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida teve início. Encontramos Jesus, o adoramos, uma nova vida começou. Vão aparecer várias, mas muitas situações em que você vai correr um sério risco, e eu vou correr um sério risco de voltar para o caminho. Mas nós devemos nos apegar a esse, agarrar na mão. Sabe quando você agarra na mão? Igual Jacó, segurou o anjo. Jacó segurou o anjo e não mais largou. Eu só vou largar quando você me dá a minha bênção. Agarra na mão de Jesus, o verdadeiro sentido, não deixe que ele se afaste de você. Aliás, ele não se afasta dele. Nós é que nos afastamos, né? Mas num sentido figurado, não permita que isso aconteça. E aí eu vou para a conclusão, queridos, porque eu queria deixar, de fato, esses 3 momentos para nós. Primeiro, para que nós tenhamos cuidado, para que nós não deturpemos o verdadeiro sentido. O segundo momento que nós conversamos aqui é que a nossa verdadeira adoração, ela não encontra dificuldade, ela vence. Eu sei que não é fácil falar o seguinte, irmão Jorge, é muito fácil falar porque você está pregando. Não, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível. Fácil, foi sexta-feira, eu estava aqui, estava Paulo Luna, Paulo do sobrenome Barba, que a gente chama ele de Paulo Barba, é o Paulo da Tati, se estiver nos assistindo, perdoa, Paulinho, mas a gente não sabia o sobrenome, botamos Paulo Barba, e o irmão Raendel, fazendo várias questões aqui para melhorar, né? Aqui, né? Fazendo aqui trabalho assim. Falei, Senhor, o Senhor é bom, né? A sua misericórdia dura para sempre. Está aqui, né? Fazendo, trabalhando, né? Então, o verdadeiro sentido é esse: trabalhar, ficar com o Senhor. Eu estava aqui pensando como que é bom a gente estar nesse ambiente, estarmos conversando. Então, esse sacrifício, talvez, por exemplo, o Paulo, Luna, todos eles, nenhum deles estavam o dia inteiro
estava vindo de um trabalho para vir para aqui fazer não mediu esforços. Tenho certeza que não foi sacrifício nenhum por esses irmãos ficarem até tarde aqui fazendo o que eles tinham que fazer, cumprindo a missão. Porque quando nós cumprimos a missão, nós ficamos felizes. E o terceiro ponto a gente conversou é que Herodes está prontinho, em cada esquina, em cada literatura, em cada vídeo, esperando que a gente volte para o caminho dele. Mas em nome de Jesus, eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós que estamos aqui presentes, nem os nossos filhos que hoje receberam, né, uma porção pequena, uma pequena porção da palavra do nosso Deus, vai permitir que isso volte para o coração deles. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que tivemos aqui reunidos com a sua palavra, Pai, através do Evangelho. Essa palavra, Pai, abençoada que o Senhor deixou para nós, através daqueles homens, ó Pai, que foram inspirados pelo Senhor, e ela chegou até nós. Nos ajude, Senhor, a cada dia vencer essas dificuldades, essas batalhas que surgem no nosso dia a dia, mas nós temos o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Essa é a nossa esperança, essa jamais vai morrer. Essa aí, Pai, vai estar constantemente, sempre naqueles momentos de uma noite que nós estivermos ali, preocupado, triste, às vezes lembrando de alguma questão que é normal que isso aconteça, mas imediatamente, Pai, a sua luz será clareada e nós vamos conseguir enxergar o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde, seja com cada jovem da nossa igreja, cada adolescente, cada criança, Pai, que está se formando. Toma, Pai, esses pequeninos, ó Pai, em suas mãos, porque dos tais é o reino dos céus, ó Pai. Dê sabedoria, Senhor Deus, a nós como pais, para continuar, Pai, ali, seguindo, não encontrando, Pai, dificuldades, Senhor Deus, para ensinar, continuar, Pai, orando, mostrando para eles, ó Pai, que há caminhos que parecem de vida, mas tem caminhos que são de morte, e morte espiritual. Não permita, Senhor Deus, que nesse Natal nós venhamos, Pai, não viver o verdadeiro sentido dele. Nos dê, Pai amado, essa alegria de viver, Pai, cada dia, pensando sempre que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chama, tem um finalzinho, para encerrar, eu convidar a pastora Ana para dar a bênção apostólica para nós. Passou um pouquinho, agradeço a Deus pela oportunidade. É a oração final, isso, por favor, tá? Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Lembrando aos irmãos que na próxima semana nós teremos a cantata de Natal, apresentada pelo Ministério Infantil, e devemos trazer, né, nossos filhos, nossos sobrinhos, né, amiguinhos lá, para que possam estar aqui prestigiando a apresentação deles e também ouvindo a palavra do Senhor. O pastor Wellington não se encontra no culto porque seu irmão casou agora à tarde, né, no dia de hoje, e ele estava ali realizando a cerimônia de casamento. Essa é a razão da ausência dele. Oremos. Amado Deus, glorioso Senhor, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, podermos ouvir a tua palavra, por podermos refletir, Senhor, sobre os caminhos que temos tomado. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo, assim como o Senhor conduziu aqueles magos, que o Senhor esteja falando aos nossos ouvidos, Senhor, assim como o Senhor repreendeu e os orientou sobre o caminho que eles deveriam seguir. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que nesses dias, Senhor, de tanta atividade, tanto ativismo, em que estamos envolvidos em tantas festividades, comemorações, ó Deus, nós possamos ter o verdadeiro sentido do Natal a todo instante em nossos corações.
Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra que foi lida e nos foi trazida nessa noite. Abençoe o teu servo, Senhor, abençoe a tua família, sua esposa, seus filhos, ó Deus, cuida dele em todos os sentidos, Senhor, em todos os âmbitos da sua vida. É o que nós te pedimos. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa, que todos nós possamos chegar em segurança e que a qualquer momento, Senhor, em que esse vídeo seja passado e que pessoas possam assistir essa mensagem, que ela lhe espalhe aos corações. Pedimos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com essa comunidade aqui na freguesia e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém.